Era uma manhã de sábado quando eu acordei com aquela sensação agradável de não ter compromissos, apenas tempo livre e o sol entrando suavemente pela janela do quarto. Fiquei um tempo deitado, observando o teto e planejando o dia. Poderia brincar com a bolinha no quintal, já que ela sempre ficava empolgada quando eu aparecia cedo. Poderia pegar meus carrinhos e montar a pista no tapete da sala. Mas, ao levantar e ir até a mesa, notei o caderno que minha mãe havia deixado ali, com sua capa colorida e páginas brancas à espera. De repente, uma ideia silenciosa surgiu na minha mente. Eu queria escrever. Não qualquer coisa. Desejava escrever o meu próprio nome, de forma correta e bonita, do jeito que acontece quando fazemos as coisas com calma e dedicação. Peguei um lápis na caixinha ao lado e abri o caderno na primeira página. O aroma de papel novo me trouxe entusiasmo. Encostei a ponta do lápis no papel e fiz uma pausa. Eu conhecia as letras. Sabia a ordem de cada uma. No entanto, o lápis permaneceu imóvel, como se a minha mão ainda não tivesse total certeza de como iniciar. Foi nesse momento que o Nico bateu à porta. Ele tinha passado pela janela, visto o caderno aberto sobre a mesa e veio saber o que eu estava fazendo. Eu expliquei. Ele entrou, deixou sua mochilinha de pano no chão perto da porta, olhou para o papel e disse imediatamente que queria aprender comigo. Confessou que o não do nome dele sempre saía diferente e que aquilo o deixava um tanto frustrado. Minha mãe ouviu o diálogo e trouxe outro lápis e uma folha para o Nico. Puxamos duas cadeiras para o mesmo lado da mesa e nos sentamos lado a lado, unidos pela mesma vontade de traçar as letras corretamente. Coloquei o lápis no papel e tentei desenhar o T. Ele saiu, mas ficou grande demais, ultrapassando a linha. Apaguei e tentei novamente. Dessa vez, ficou minúsculo, quase sumindo na folha. Olhei para o Nico e ele exibia a mesma expressão que eu, aquele rosto de quem se esforça muito, mas ainda não decifrou o mistério. O Nico tentou o não, mas o traço diagonal ficou torto, descendo mais de um lado do que do outro. Ele soltou o ar pela boca, daquele jeito engraçado que faz quando está concentrado, e tentou de novo. Melhorou um pouco, mas ainda não era o não que ele imaginava. Não ficamos irritados. Ficamos reflexivos, observando as letras como se elas guardassem um segredo que ainda não havíamos descoberto. Tentei o I logo após o T e o I ficou bom, reto, direto e com um pontinho no topo. Gostei daquele I. Mostrei ao Nico e ele elogiou o resultado. Aquele pequeno incentivo me motivou a prosseguir. O Nico também tentou o I do nome dele e ficou bem parecido com o meu. Demos risada, pois às vezes a letra mais simples é a que sai melhor quando menos esperamos. Contudo, surgiram as letras com curvas. O C, o I. Essas eram as que mais causavam deslizes. A mão tendia a acelerar e a curva acabava ficando aberta demais, fechada demais ou inclinada para o lado errado. O Nico tentou um C que acabou parecendo um sorriso de boca muito aberta, algo exagerado. Achamos muita graça e rimos bastante ali na mesa, com os lápis em mãos e as cabeças baixas sobre o papel, contentes com aquele erro divertido. Nico foi quem teve a primeira ideia. Ele sugeriu que estávamos indo rápido demais e que, quando ele diminuía o ritmo, as curvas saíam mais arredondadas. Decidimos tentar desse modo, bem devagar, com o lápis quase arrastando no papel, focando em cada traço como se estivéssemos desenhando um caminho muito cuidadoso, sem pressa de chegar ao fim. Tentei o T novamente, dessa vez com calma. Um traço vertical, reto e firme. Depois o traço horizontal no topo, cruzando de um lado ao outro. Quando terminei, a letra estava ali. Não estava perfeita, mas era superior a todas as anteriores. Soltei um suspiro de satisfação. Tentei-o e em seguida, linha por linha, como se cada parte da letra fosse um elemento distinto, cada um merecendo total atenção. Ao finalizar, olhei para o papel e a letra realmente parecia uma letra de verdade. Dei um tapinha leve na mesa de tanta alegria. Nico também se empolgou e tentou não usando a nova tática, sem pressa alguma. O traço da esquerda, depois a diagonal descendo pelo centro e, por fim,
o traço da direita. Ele ergueu o lápis, avaliou bem e abriu um grande sorriso. O não tinha ficado bom. Não era idêntico ao da professora, mas era um bom não, com as proporções corretas e o traço central no lugar certo. Avançamos letra por letra, cada um focado no próprio nome com total dedicação, devagar como uma formiga carregando uma folha. Às vezes eu observava a folha do Nico e dizia que estava excelente. Outras vezes era ele quem apontava para uma letra minha que tinha ficado bonita, dizendo que eu tinha acertado em cheio. Após um tempo nessa tarefa, minha mãe surgiu na porta com 2 copos de suco de laranja e um prato de bolachas redondas. Ela acomodou tudo no canto da mesa e disse que merecíamos um descanso. Eu nem havia notado, mas minha mão estava um pouco cansada de segurar o lápis com tanta força. Deixamos os lápis sobre o caderno e pegamos os copos. O suco estava gelado e saboroso, e as bolachas eram das minhas favoritas. A bolinha apareceu de repente no corredor, farejando o prato com seu focinho curioso, mas minha mãe a chamou suavemente e ela se afastou, abanando o rabo feliz. Eu e o Nico permanecemos em silêncio por um momento, bebendo o suco e observando nossas folhas de longe, como quem analisa um projeto que ainda não terminou, mas que já demonstra forma. Nico comentou que achava que estava ficando mais fácil, que no início parecia algo impossível, mas que agora a mão já compreendia melhor as intenções da mente. Eu concordei, sentindo que o lápis estava sendo mais obediente do que antes. Observei meu nome na folha. Havia letras melhores e outras nem tanto. Tinha um T que ficou excelente e um I que acabou pendendo um pouco para o lado. Mas ver o conjunto, notar meu nome crescendo letra por letra naquele papel, trazia uma sensação positiva difícil de explicar. Quando terminamos o lanche, trocamos um olhar e ambos percebemos que era hora de retomar o trabalho. Peguei meu lápis. O Nico pegou o dele, e voltamos para as folhas com mais tranquilidade e ainda mais vontade. Após a pausa, algo havia se transformado. A mão estava mais solta, a mente mais relaxada e o lápis parecia fluir melhor pelo papel. Respirei fundo e tentei escrever meu nome completo de uma só vez, sem interrupções bruscas ou levantar o lápis excessivamente entre as letras. T-I-T-I-U. Terminei e analisei o resultado. As letras estavam dispostas uma ao lado da outra, do início ao fim. Algumas ficaram mais harmoniosas que outras, mas o nome estava completo, legível e bonito como eu desejava. Chamei o Nico. Ele observou minha folha por um bom tempo, inclinando a cabeça para os lados, como quem faz uma avaliação criteriosa. Depois, afirmou que era o melhor trabalho que eu tinha feito naquele dia. Senti um aquecimento no peito, aquela sensação que surge quando sabemos que realizamos algo de valor. Então foi a vez do Nico. Ele respirou profundamente, como se fosse mergulhar, e começou a escrever o nome dele bem devagar, com zelo em cada traço. Não, e, código, oeste. Ao terminar, ele levantou o lápis e ficou encarando o papel em silêncio por um instante. Então ele se virou para mim com um sorriso radiante e disse apenas: "Ficou bom." Eu olhei e confirmei: tinha ficado ótimo. O não estava reto, o I estava limpo, o C tinha a curvatura correta e o U estava devidamente fechado. Batemos palmas, rindo e observando as folhas com orgulho. Minha mãe ouviu o barulho da cozinha e quis saber o que estava acontecendo. Chamamos ela para ver. Ela se aproximou, olhou para os 2 nomes e disse que estavam lindos. E nós sabíamos que ela estava sendo sincera. O sol já assumia um tom alaranjado quando Nico olhou para a janela e disse que precisava voltar para casa. Ainda ficamos mais um pouco, analisando as folhas lado a lado, comparando as letras e apontando o que tinha ficado melhor ou o que poderia ser aprimorado na próxima oportunidade. Antes de dobrar o papel para guardar na mochila, o Nico teve uma ideia. Pediu para eu assinar a folha dele e ele assinaria a minha. Achei aquela a ideia mais especial do dia. Escrevi meu nome na folha dele, bem pequeno, no canto inferior, e ele fez o mesmo na minha folha, no outro canto. Ficamos olhando para aquilo e rimos novamente, de forma mais contida, como quem divide um segredo bom. Quando o Nico partiu, fiquei parado na porta por um momento, vendo descer a calçada com a mochila nas costas.
A bolinha ficou ao meu lado, balançando a cauda devagar, como se entendesse que o dia tinha sido marcante de uma forma que só ela compreendia. Voltei para a sala e observei minha folha mais uma vez. Meu nome, as letras feitas com tanto empenho, a assinatura do Nico no cantinho. Era a prova do nosso esforço conjunto. Minha mãe dobrou a folha com cuidado e a guardou entre as páginas do caderno para não amassar. Naquela noite, ao deitar, ainda pensava nas letras. No terreto, nu e com as linhas precisas e no sorriso do Nico ao ver seu nome pronto. Percebi que aprender acompanhado é diferente. É mais leve, mais prazeroso, e a vitória parece maior quando há alguém para comemorar com você. Seria um prazer ajudar com mais traduções ou ajustes nesse texto. Deseja que eu faça mais alguma coisa?